Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim gravar essa aula referente ao dia 28/4. Nós estamos finalizando a nossa apostila 1. Vocês vão receber a apostila 2. Nós vamos dar sequência nas atividades, tá? Caso vocês tenham alguma dúvidas, podem me chamar pelo WhatsApp, podem mandar e-mail ou do próprio Google Classroom. Se vocês quiserem alguma ajuda, eu sempre vou estar disponível. Nesses canais de comunicação, tá? Essa aqui, pessoal, é o último tópico da matéria, como eu havia dito para vocês, tá? Então, as regiões do Brasil. Vocês já aprenderam isso, né, nos outros anos, que essa é a divisão regional feita pelo IBGE. Quem que é o IBGE, pessoal? O IBGE é esse aqui, ó, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Então, o IBGE levou a algumas considerações para caracterizar o Brasil em 5 regiões. Quais foram essas características que ele levou? Por que ele agrupou as regiões dessa forma? Que critérios que ele utilizou para fazer isso, né? Então, nós temos lá Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né? Aqui ele faz uma pergunta para você. Essa pergunta aqui é uma pergunta pessoal. O que você conhece, o que lhe chama a atenção sobre as regiões destacadas no mapa do Brasil? Pessoal, é importante vocês entenderem que cada região dessas apresenta particularidades, sejam elas naturais, como clima, relevo, vegetação, que são diferentes uma da outra. A questão econômica também, né? Nós sabemos que tem regiões que têm mais desenvolvimento econômico do que outras. Mas essa divisão regional aqui do IBGE leva em consideração principalmente as características físicas naturais, ou seja, né, a questão da paisagem mesmo natural. Então vamos pensar aqui, ó, aqui na região da Amazônia, Pará, né, Roraima, Amapá, nós temos o que? O clima equatorial, a floresta amazônica, né, aquela floresta densa, fechada. Já na região Nordeste, né, aqui na região Nordeste, nós conhecemos a região Nordeste, principalmente o interior da região Nordeste, como uma região do sertão nordestino, Caatinga, clima seco, semiárido, né? Então percebam que essa região aqui, ela é diferente dessa em quanto às características físicas naturais, tá? Aqui na região Centro-Oeste, né, conhecido também como o Cerrado Brasileiro, o Planalto Central, né? Então também aqui tem o relevo, também é bem característico. O cerrado é uma vegetação também bem característica dessa parte aqui do Brasil. Então percebam que todas essas 5 divisões que é feita aqui no Brasil, ela leva principalmente em consideração as questões naturais, tá? Então se você quiser recolocar aqui o que você conhece ou lhe chama a atenção sobre as regiões destacadas do Brasil. Por exemplo, a região Norte tem a floresta amazônica, na região Nordeste temos a Caatinga, no Sudeste temos a Mata Atlântica. Então são coisas que chamam a atenção de cada região, né? As características de suas paisagens, né? Então, pessoal, é claro que depois o homem, ao longo do processo, ele vai transformando isso aí. Cada região dessa também tem uma cultura diferente, né? Às vezes a gente vê pela a forma que as pessoas falam, né? Lá no Norte, no Nordeste, diferente daqui do Sudeste, né? Então lá o sotaque que eles utilizam, então isso já é uma questão cultural. As danças, a comida, né, é diferente no Norte, no Nordeste. Então isso aí tudo caracteriza, pessoal, a divisão regional do IBGE, tá? Características naturais e culturais, ou chamado de humanas também, tá? Então está escrito aqui, tá? Então essas são as 2 características que são levadas em consideração para fazer a divisão regional do IBGE, tá? Aqui, ó, tá vendo? Arte Marajoara, né, que é dos índios lá do Pará, né? Diferente dos índios que tem aqui na região Sudeste, tá? Então isso aí é bem característico. Só que essas macro-regiões, né, do Brasil, elas não foram sempre assim. Essa que nós estamos vendo aqui em cima, ela foi feita em 1988, mas existiram outras divisões, né, regionais, de macro-regiões, como no caso aqui está mostrando aqui essa evolução. Olha como é que era em 1946.
né? Nós não tínhamos o estado do Tocantins, né? O Goiás era uma coisa só, era centro-oeste, o Tocantins hoje pertence à região norte. Nós não tínhamos os estados do Acre, nós não tínhamos os estados de Rondônia, nós não tínhamos o estado de Rio Branco, nós não tínhamos o estado do Amapá, como também nós não tínhamos Fernando de Noronha. Isso aqui, ó, pessoal, o território do Acre virou o estado do Acre, é um estado, é diferente de ser um território. Então, quando se torna um estado, tem um governador, né? Tem deputados, tem uma organização política. Quando é um território, ele não tem essa organização política, né? Então, em 46 eram apenas territórios, não existia podia ter população, tinha cidades, mas não tinha uma organização política para administrar a região, tá? Fernando de Noronha aqui no caso, pessoal, ele foi incorporado ao estado de Pernambuco, tá? Então, Fernando de Noronha é como se fosse um município, uma cidade de Pernambuco aqui, ó, que fica aqui embaixo, tá? Aí, essa divisão regional de 46, ela passou por uma transformação. E aí, passou a existir aqui, ó, a divisão regional de 69, tá? Essa divisão regional de 69, ó, o São Paulo aqui, olha que engraçado, São Paulo aqui, pessoal, ela pertence à região sul, né, em 49, em 46. Já em 69, ela pertence à região sudeste, né? Vamos ver se a gente acha alguma outra diferença aí, né? Ó, Sergipe pertence à região sudeste, tá vendo? Então eles foram adequando as regiões, né, os estados com as suas devidas regiões. Então aqui já está quase igual ao território que nós temos, mas ainda nós temos muitos territórios, ó, não são estados. Então o Brasil não tinha os 25 estados que tem, como tem hoje, eram menos estados, tá? Aí em 88, que foi a última retificação da Constituição, tal, né, foi criado, né, a divisão regional de uso e território, que é essa que nós utilizamos, essa que nós estudamos aqui na escola. Essa aqui é a última, tá? Então, percebam, ó, nós temos o estado de Rondônia, o estado do Acre, Roraima, Amapá. Foi criado o estado do Tocantins, esse aqui foi o último estado que nós criamos. O território de Fernando de Noronha hoje pertence a Pernambuco, tá? Então, aí o que ele quer aqui? Que a gente aponte as diferenças entre um e outro. Eu vou colocar isso aqui, ó, e vou deixar para vocês fazerem aí a resposta aqui, ó. Vamos pôr. Isso aqui é de outra turma, eu vou apagar. Página 37. Então, o que ele quer saber? Aponte as diferenças, né? Anote as diferenças entre, né? Então eu vou colocar em vermelho aqui, tá, pessoal? As diferenças. Ó, em 1946, havia territórios, a região leste, São Paulo pertencia à região sul. Outra coisa interessante que eu não falei aqui, ó, o Distrito Federal, pessoal, o Distrito Federal, no caso, não era Brasília, era no Rio de Janeiro, vou colocar aqui, era no Rio de Janeiro. Então a capital do Brasil era no Rio de Janeiro, em 1946. Rio de Janeiro. O que mais que a gente pode colocar aí, pessoal? Não havia os estados
de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Deixa eu mudar aqui. Em 1969, São Paulo passa a fazer parte da região Sudeste. O Distrito Federal está em Goiás, que é onde é Brasília, né, pessoal? Goiás. Em Goiás. Bom, em 1988, é a divisão que nós utilizamos atualmente. Então, pessoal, eu vou comentar aqui a letra, mas eu acho que está bastante evidente aqui para vocês, tá? Essa é a resposta da página 37, as diferenças que tem de um ano para o outro até nós chegarmos em 1988, tá bom? Aí, pessoal, ele pede aqui para vocês fazerem a tarefa, acho que vocês até já fizeram essa tarefa já, das macro-regiões do IBGE. É importante para vocês que nós utilizamos essa aqui, isso aqui, o Brasil, o governo brasileiro utiliza essa divisão aqui através de um órgão, do instituto que é controlado pelo governo. Mas existem alguns geógrafos, alguns pesquisadores, pessoal, que utilizam, que dividem o Brasil em outras formas, né? Então, que levam em consideração outras questões, não só as questões naturais e culturais, mas também as questões econômicas, ou chamados de geoeconômicas, tá? É o caso aqui dos complexos regionais, que são 3 complexos, ó. No caso aqui, ó, é o da Amazônia, do Nordeste e o que eles chamam de Centro-Sul, né? Esse aqui, ó, Centro-Sul. Então, que pega aqui parte de Brasília, pega uma parte de Tocantins, ó, deixa uma parte o norte de Minas Gerais não entra, né? Mato Grosso, uma parte de Mato Grosso entra. Então percebam que essa região aqui, ó, Centro-Sul, é a região mais desenvolvida economicamente do Brasil. Então ele dividiu isso aqui de forma, uma divisão geoeconômica, tá? Vocês podem fazer também a tarefa 8 no caso, tá certo? Acho que vocês já fizeram, podem fazer a tarefa 8, né? É claro, vocês podem, quando fazer a tarefa, o que vocês podem fazer? Tirar a foto, postar no Google Classroom ou me mandar através do e-mail, tá? É melhor no e-mail até do que do Google Classroom, porque aí o Google Classroom fica enchendo no Google Drive e depois ele vai ficar sem espaço. Bom, pessoal, voltando aqui, tem mais uma divisão regional feita por esse cara aqui, ó, chamado Milton Santos. Ele é um geógrafo, ele já falecido já, né? Ele também dividiu o Brasil em 4 regiões, tá? Considerando que essa região aqui, ó, em roxinho aqui, é a região mais desenvolvida, né? A região onde nós temos as questões tecnológicas mais desenvolvidas. Nós temos os principais aeroportos, as principais rodovias, as principais empresas, as principais filiais de multinacionais estão todas nessa região aqui em roxinho, que ele chama de região concentrada, tá? Tá vendo aqui, ó? É a criação da região chamada concentrada. Essa região roxinha aqui é uma região que tem o maior desenvolvimento técnico, científico e informacional. O que é isso, pessoal? Nós temos as principais empresas, as principais indústrias que movem a economia do país nessa região. Essas indústrias muitas vezes não são indústrias brasileiras, são filiais de indústrias internacionais, né? E por isso essa região tem um aparato de infraestrutura maior do que os demais. Então aqui nós temos mais aeroportos, nós temos mais portos, nós temos mais rodovias. Então essa é por isso que chamamos de região concentrada, região mais desenvolvida, tá bom? Aqui ele faz um jogo de quiz,
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para nós responder em relação ao questionário. Não tem mais nada, tá, pessoal? Eu fico aqui por aqui com essa aula, fico nas redes de comunicação que nós temos, WhatsApp, Classroom e tudo mais, para esclarecer dúvidas. Nós estamos finalizando a apostila. Assim que chegar a nova apostila na mão de vocês, nós iniciamos uma nova etapa aí, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, beijo para todos.